Hello, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais matemática? Vamos nós? Que maravilha, gente! Vamos dar continuidade às nossas medidas de massa. Lembra que a tia Lili já fez esse videozinho? Na aula passada a gente falou sobre as medidas de massa, né? E hoje a gente está dando continuidade. Hoje a gente vai ver dois conteúdos. Leitura das medidas de massa e transformação das medidas de massa. Então, vamos lá para ver a questão da leitura. A leitura das medidas de massa segue o mesmo procedimento aplicado às medidas de comprimento. Tia Lili, eu não lembro. Não tem problema você não lembrar. Tia Lili vai fazer você lembrar de novo. Olha só. Primeiro de tudo, a dica de sempre, aprende o quadro de unidades. Serve para medida de comprimento, serve para medida de área, que é a medida do metro quadrado, serve para a medida de volume, que é a medida do metro cúbico, serve para as medidas de massa, serve para as medidas de capacidade que a gente vai ver logo depois dessa. Então, serve para todas. Só vai mudar o que está sendo verificado. Lá vai verificar o tamanho das coisas, o comprimento das coisas. Agora a gente vai ver o peso das coisas, quanto é que ela mede, né, a essa massa corporal das coisas. Então, as medidas de massa, ela vai servir para isso. Só que, nesse caso aqui, são as mesmas regras das medidas de comprimento. Então, o que é que são as mesmas regras, Tia Lili? Vamos lembrar? Vamos lá? Olha só, montei meu quadro de unidades, de um lado eu tenho os múltiplos, no meio eu tenho o grama, que é a minha medida padrão, certo? E do outro lado eu tenho os submúltiplos. Primeiro, sempre a medida indicada nessa linha principal aí, no caso, por exemplo, 65,137 hectogramas. Pronto, hectogramas, ela se refere ao inteiro. Então, vai aquela dica. O último algarismo da parte inteira vai sempre estar dentro da medida principal indicada, que aí, nesse caso, é o hectograma. Então, o 6 vai para o quilograma, o 5, vai para o hectograma, o 1 da parte decimal vai agora ocupar as casas imediatamente após a medida principal indicada aí, que é o hectograma. Então, o 1 ficou no decagrama, o 3 no grama e o 7 no decigrama. Beleza, um algarismo em cada casa. Perceba que eu não tirei os algarismos da ordem, apenas visualizei quem é o último algarismo e encaixei na medida que ele me deu principal, que é o hectograma. Agora eu vou fazer a minha leitura. Primeiro eu leio o número todo da parte inteira, seguida com a última casa que ele ocupa, e depois eu leio todo o número da parte decimal, seguido da última casa que ele ocupa. Dessa forma, ó, 65 hectogramas, e 137 decigramas. Percebe? Li todo o número e só falei a última casa. Li todo o número inteiro e só falei a última casa do inteiro. Li todo o número decimal e só falei a última casa do decimal. Mesma regra de leitura para todas as outras. Dessa forma. Certo? Beleza? A leitura. O posicionamento é que o medidas de comprimento é igual a medidas de massa. Tá certo? Beleza? Agora outro, só para poder a gente finalizar e partir para a próxima. 0,028 gramas. Do mesmo jeito, a regra não muda. O último algarismo da parte inteira dentro da medida principal indicada e depois um algarismo em cada casa, na mesma ordem que aparece no número. Então, eu coloquei o 0, dentro do grama, o outro 0 no decigrama, o 2 no centigrama e o 8 no miligrama. O 0, antes do número de valor, não se pronuncia. Então, qual é essa medida? 28 miligramas. Pronto. Você precisa aprender o quadro de unidades
precisa aprender o posicionamento nesse quadro e precisa saber qual é a sigla, o que é que significa cada sigla. Então, estuda lá. Na página anterior, antes a gente viu isso aí, gente. Tá? Você precisa se dedicar além desse vídeo. Tá bom? Combinado? Então, vamos para a próxima. Essa aqui é a atividade, né? Ó, vou mostrar para vocês. E agora o nosso último conteúdo desse vídeo, tá? Antes desse vídeo terminar, deixa o teu like, faz um comentário aí bem legal, vê aí as tuas dificuldades, já comenta aí com a Tia Lili e segue a gente no canal, combinado? Então vamos lá. Transformação de unidades de medidas de massa. Segue a mesma regra das medidas de comprimento. Você vai fazer a mesma coisa que você fez com leitura da medida de massa, a mesma coisa. Vai colocar o último algarismo da parte inteira na medida principal indicada. Certo? Olha só. Da mesma forma que as medidas de comprimento, cada medida vale 10 vezes a sua medida imediatamente inferior, a medida de massa segue o mesmo raciocínio. Então, se ela segue o mesmo raciocínio, na transformação é a mesma coisa. Lembrando da dica da Tia Lili, certo? E de todo matemático, tá? Multiplicação por 10, 100 ou 1000, que é a maioria dos casos aqui, não tem necessidade de armar ou de calcular algo. Você vai mexer apenas com a vírgula. E se você aprendeu o quadro de unidades, tá? Colocou lá o número como se fosse fazer uma leitura. E agora, Tia Lili, botei o número. Fiz o meu quadro de unidades bem lindo. Coloquei lá o número do jeito como se eu fosse fazer uma leitura. E agora, o que é que eu faço? Bom, você retira a vírgula da casa original dela e põe na nova. Do jeito que está o número, você não mexe no número, deixa os algarismos lá, todos eles. Apenas você vai tirar a vírgula da casa original, né, da primeira, e vai colocar na casa que ele mandou você transformar. Pronto, simples assim. Então, por exemplo, eu tenho 3,56 quilogramas. Show de bola. Vou ter que transformar tudo isso em decagramas. Mas como é que eu faço? Primeiro de tudo, o 3 vai dentro do quilograma. A primeira medida é quilograma, então 3, vai dentro do quilograma. O 5 dentro do hectograma. E o 6 dentro do decagrama. Aí eu vou pegar minha borrachinha, vou apagar somente a vírgula lá depois do 3, que ele vai estar dentro do quilograma, tá? E vou colocar ela depois do algarismo que está no decagrama. Então, vai ficar 356 decagramas. Simples assim. Já pensou? Bem bobinho, gente. Bem bobinho. Olha só. Ai, chega, me deu soninho. Porque olha só como é bobinho, tá? Então, é como se a gente tivesse voltado a engatinhar de novo, né? A gente pegou pancadão aí do metro quadrado, do metro cúbico, aí volta de novo para o início. Então, aqui é tudo de novo, certo? Então, olha só para a gente poder encerrar também esse, olha só. Você vai transformar 754 miligramas em grama. Vamos lá. 754 é a parte inteira, não existe vírgula aí. Mas você precisa lembrar que a vírgula sempre vai estar no último algarismo da parte inteira. Então, faz de conta que a vírgula está aí no 4, tá? Depois do 4, é claro. Então, é miligrama. Então, vai ficar o 4 no miligrama, o 5 no centigrama e o 7 no decigrama. Certo? Sim, Tia Lili, mas ele mandou botar na grama, no grama. Na grama não, no grama. Na grama é futebol, no grama. Então, você vai pegar a vírgula imaginária que estaria depois do 4
e vai colocar na casinha da grama, tá? Do grama. Ai, porém, tem um agravante. O inteiro não pode ficar vazio. Tem que ter alguma coisa lá para poder completar ele. Quem é o nosso coringa? O 0. Então, você vai pegar o 0 e vai colocar na casa do grama. Beleza? Aí vai ficar 0,754. Combinado? Aí nós temos agora, gente, atividades, ó. Tá vendo, ó? Ainda tem esse aqui, ó, curiosidade. Peso bruto é o peso do produto com o da embalagem. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa embalada, Menino, não tem nada embalado, que horror. Então, vamos lá. Digamos que o meu repelente, tá? Que eu vou botar ele assim de costas para não fazer propaganda. O meu repelente, ele vem assim numa caixinha. Na caixinha tem assim, ó, peso bruto, porque é o peso do produto mais a embalagem. E tem o peso líquido, que é sem a embalagem, certo? Então, olha só, deixa eu ver aqui. Aqui tem 100 ml, que é a capacidade desse recipiente, tá? Mas aí não tem o peso bruto, porque não tem embalagem aqui. Então, o peso líquido é somente a massa do produto, sem contar a massa da embalagem. Então, a massa que ele quer dizer é o peso, tá, gente? Então, olha que legal, peso bruto e peso líquido. Você já sacou aí o que é, né? Beleza. E aí tem uma atividadezinha. Olha só. É só pausar o vídeo, que a atividade aparece com mais calma, tá, gente? Tô só dando uma pincelada nela aqui. Pronto. Ok, alright? Olha aí o que a gente acabou de falar, peso bruto e peso líquido. Então, preste atenção nessa embalagem aí antes de você realizar essa atividade, combinado? Tá certo? Gostaram da aula? Que maravilha, né? Então, deixa teu like aí, tá bom? Se inscreve no canal. Beijo, tchau, tchau.